Bom, se tem uma coisa que eu gosto são casos reais, e hoje eu trago um caso real para vocês que chama atenção para uma situação cada vez mais frequente na prática clínica e no nosso cotidiano. Bom, um adolescente com comportamento instável, alterações de humores repentinas e um histórico confirmado de uso de cannabis. Pasmem, essa é a realidade do jovem brasileiro atualmente, cada vez mais. Bom, essa notícia tem o apoio do Medscape. Não é raro esse tipo de paciente, inclusive é muito mais comum do que a gente pensa. E esse tipo de caso ele vai nos obrigar a refletir sobre diagnósticos diferenciais em psiquiatria, neuropsiquiatria da adolescência, impactos clínicos do uso da cannabis na saúde mental dos jovens. E vamos entender esse caso juntos, passo a passo até o desfecho e o que ele vai nos ensinar sobre. Bom, trata-se então de um adolescente de sexo masculino, 15 anos, sem histórico prévio psiquiátrico relevante. E nas últimas semanas, os pais observaram mudanças significativas em seu comportamento. Oscilações intensas de humor, irritabilidade marcada, estava mais nervoso, redução da performance escolar, estava tirando poucas notas ou estava mais retraído, não estava respondendo tanto ao professor como antes respondia de forma positiva com relação a alguma coisa que questionasse, episódios de isolamento, desconfiança e, bom, ele foi levado então ao pronto atendimento após um episódio de agitação psicomotora no qual ele quebrou objetos na casa e acreditava que estava sendo perseguido. Bom, estamos no Brasil. O paciente acabou de chegar no hospital psiquiátrico. O que que vai acontecer? Esquizofrenia, minha senhora. Tem que tratar no CAPS. Precisa marcar uma consulta no postinho de saúde. Infelizmente, é esse o diagnóstico dele. Mas não estamos no Brasil, estamos num caso real que aconteceu exatamente no exterior. Bem, a equipe é boa e ele acabou de chegar no hospital. Durante a história clínica, então, o ponto-chave ele foi revelado. O adolescente ele fazia uso recreativo de cannabis já tinha mais de um ano, com aumento recente da frequência. Os amigos eles relataram que havia experimentado um produto vaporizado com alta concentração de THC nas últimas semanas. Coincidências sobre narguile e vapores, essências, não é por acaso. Ele negava todo tipo de uso de outras drogas. Os exames toxicológicos também deram negativos. Saem rápido, né, lá fora, aqui no Brasil demora uma eternidade, mas para outras substâncias além do THC. Ou seja, temos apenas o THC e um jovem de 15 anos com um estado de agitação psicomotora, sintomas ali de delírios de perseguição e mais agitado e estressado. Então, nesse momento, surgem as principais hipóteses diagnósticas: transtorno psicótico induzido por substâncias, no caso a cannabis, transtorno bipolar em fase de mania, esquizofrenia de início precoce, o transtorno paranoide inicial, transtorno de personalidade emergente, quadro misto com uso de substâncias e predisposição psiquiátrica latente. Bom, o paciente ele foi então estabilizado com antipsicóticos atípicos em baixa dose, monitoramento em ambiente protegido e acompanhamento psiquiátrico e psicossocial. Ele evoluiu com melhora dos sintomas psicóticos após 7 dias sem uso da substância, e a hipótese final levantada foi de um episódio psicótico agudo induzido por cannabis de alta potência. Bom, e o que a ciência nos fala sobre? Estudos robustos, muito importantes, eles demonstram que o uso frequente de cannabis, especialmente com alto teor de THC, está associado ao aumento do risco de psicose em adolescentes, e especialmente naqueles com predisposição genética. Segundo a Lancet Psychiatric, em 2020, o risco de esquizofrenia em usuários diários de cannabis de alta potência é até 5 vezes maior que na população em geral. E além disso, a cannabis pode precipitar quadros psiquiátricos latentes, atuando como um gatilho para surtos psicóticos em cérebros ainda em desenvolvimento. É tão importante a gente conversar sobre a associação entre drogas e o surto psicótico, que é exatamente o tem uma íntima relação entre eles. O surto psicótico ele pode induzir o paciente a utilizar outras substâncias, drogas no geral, enfim, né? Assim como o uso de drogas pode precipitar, então, um quadro de distúrbio de personalidade, transtorno de conduta, e no caso, ali um transtorno paranoide induzido pela substância cannabis. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A questão não é essa, a questão é que temos um problema social e precisamos combater. O cérebro adolescente ele está em pleno desenvolvimento.
do córtex pré-frontal e a área crucial para um controle inibitório, planejamento, regulação emocional. E nesse momento, a exposição precoce ao THC altera a maturação sináptica, podendo então impactar na memória, tomada de decisão, regulação emocional, predispor a distúrbios afetivos ou psicóticos e muito mais limitar o crescimento do córtex pré-frontal. Não se desenvolvendo, temos então uma pessoa com pouco controle inibitório ou com mais predisposição a quadros psiquiátricos. Bom, então esse caso ele vai nos ensinar muitas coisas, mas principalmente que o uso da cannabis entre adolescentes não é inofensivo, especialmente com produtos mais potentes. Sintomas psiquiátricos em jovens, eles devem sempre incluir avaliação de uso de substâncias. A linha entre um quadro induzido por substâncias e um transtorno mental primário é tênue, e é um segmento longitudinal. E por fim, relatos de caso como esse são importantes para alertar tanto clínicos quanto famílias sobre riscos reais, porém muitas vezes subestimados. Espero que vocês tenham gostado. Deixe escrever, compartilhe esse vídeo com quem pensar, com quem lhe interessar, toda a sua volta e comente o que achou. Um grande abraço e até a próxima.